Capítulo 8. Planos de bem, não de mal. Por meio das provas, aprendemos a conhecer as nossas próprias debilidades, mas também a fidelidade de Deus. John Nelson Darby. Deus sempre deseja o nosso bem, até mesmo quando Ele permite situações contrárias para aplicar o seu tratamento em nós. Ele quer, sem sombra de dúvida, o que é melhor para nós. Tudo concorre juntamente para o nosso bem, se de fato o amamos e somos chamados segundo o seu propósito. Perder isso de vista e questionar o amor e o cuidado do Senhor para conosco significa dar espaço para que Satanás consiga tirar proveito dessa situação. O Senhor afirma claramente que os seus planos para nós e, consequentemente, o seu agir são de bem, não de mal. Nos dias em que a nação israelita foi levada ao cativeiro babilônico por causa da sua desobediência, muitos começaram a pensar que Deus só queria fazer-lhes o mal. Mas, na verdade, o Senhor queria moldá-los e corrigi-los para o próprio bem deles. Depois da correção e do tratamento, viria a intervenção divina na situação em que eles estavam enfrentando: o cativeiro. Deus disse que o cativeiro tinha um tempo estabelecido, e que nesse tempo seu povo aprenderia a buscá-lo e invocá-lo. Seria somente depois disso que ele os traria de volta à sua terra. Ouça a profecia de Jeremias, que nos revela isto. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Jeremias 29, 10 a 14. Para o povo israelita, aquele era um momento difícil. Parecia que Deus já não se importava mais com eles, e que tudo o que ele queria fazer para eles era o mal, não o bem. Deus, porém, enfatizou que ele intentava o bem para a nação e que, mesmo tendo corrigido e disciplinado, ele queria o bem deles. Às vezes parece que o Senhor já não está mais nos abençoando tanto quanto antes. Outras vezes, parece que ele se esqueceu de nós. Na verdade, apenas parece, pois Deus sempre quer o nosso bem. Ele jamais intentará o mal contra nós, pois nos ama profundamente. É lógico que, em seu amor, ele nos corrige e nos disciplina, mas ele nunca intenta o mal. Mesmo quando ele nos julga, ele quer que nos arrependamos. Se não nos arrependermos e perecermos sob o seu juízo, Deus ainda tentará usar essa situação como um exemplo, para que outros não ajam semelhantemente a nós. Isto não pode jamais ser questionado. Deus quer o nosso bem sempre. Em toda e qualquer situação, devemos nos lembrar de que Ele nos ama e deseja o melhor para nós. Quando não o entendemos, devemos confiar em seu amor e soberania, mas nunca questionar a sua benignidade. Em todo o Antigo Testamento, o povo era instruído a louvar o Senhor, dizendo: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Penso que Deus queria incutir isso na mente e no coração de seu povo. Ele é a própria expressão da bondade e da benignidade e sempre agirá assim conosco. Não conseguiremos ver a benignidade de Deus se avaliarmos o seu agir pelo que os nossos olhos veem. Mas se olharmos para o que a sua palavra diz a seu respeito, nunca questionaremos esse fato. O Senhor quer nos dar um futuro e uma esperança. Ele quer o melhor para a nossa vida. Para muitos cristãos,
As provações, o tratamento e até mesmo a correção de Deus não são uma demonstração de cuidado e amor, mas de abandono. Eles estão terrivelmente enganados. Em toda e qualquer situação, Deus quer o nosso bem, e Ele usa todas as circunstâncias para que sejamos beneficiados. Ouça o que diz a palavra de Deus em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Nada foge do controle de Deus. Desde que andemos em fidelidade, não dando lugar ao diabo por meio do pecado, tudo cooperará para o nosso bem, embora nem sempre pareça. Amarras queimadas. Fico pensando naqueles 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei da Babilônia chamou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram fiéis ao Senhor e recusaram prostrar-se perante uma estátua, pois haviam sido ensinados na lei de Moisés a adorar somente a Deus, nunca aos ídolos. Dada a sua fidelidade, eles enfrentaram uma das mais duras provas de sua vida, relatada no capítulo 3 do livro de Daniel. Eles decidiram permanecer obedientes a Deus, ainda que isso lhes custasse a própria vida. Por isso, eles passaram por uma experiência única. Foram lançados em uma fornalha, mas saíram vivos, sem que sequer um fio do seu cabelo fosse chamuscado, ou sem que houvesse até mesmo cheiro de fumaça em suas vestes. Pois pela fé, eles apagaram a força do fogo. O fogo não pôde fazer nada contra eles, nem queimar nada que lhes pertencia, exceto uma única coisa: as cordas que os amarravam. Ouça o que diz a palavra de Deus, em Daniel 3, 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3, 24 e 25. Até a hora em que foram lançados no fogo, os 3 servos de Deus estavam amarrados, mas logo depois já estavam soltos, pois a única coisa que o fogo conseguiu queimar foram as suas amarras. De modo semelhante, quando Deus permite que as provações venham como um fogo sobre a nossa vida, o máximo que Ele quer que se queimem são as amarras das áreas da nossa vida que necessitam ser queimadas. 1 Pedro 1:7. Espiritualmente falando, as amarras queimadas na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostram o poder e a soberania de Deus sobre as nossas provações, para fazer que cresçamos em meio às adversidades. José passou por momentos difíceis no Egito depois de ter sido renegado e vendido por seus irmãos. Mas o que o fortaleceu diante de tudo que passou foi a certeza de que o Senhor queria o seu bem, e de que lhe daria um futuro e uma esperança. Depois que todas as provações já haviam passado e Deus o havia exaltado, ele declarou o seguinte aos seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Aleluia! Até mesmo quando outras pessoas ou até mesmo o próprio diabo intentam o mal contra nós, Deus está ao nosso lado para transformá-lo em bem. Pois é isso mesmo que Ele deseja para cada um de nós: o nosso bem. Fogo consumidor. Há um aspecto do tratamento de Deus que não é compreendido por muitos cristãos: a revelação de Deus como um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Muitas pessoas não entendem que Ele executa o seu juízo sem deixar de ser amoroso e acham que ser fogo consumidor é ser destruidor.
Mas Deus está interessado no nosso bem até mesmo quando ele se revela como um fogo consumidor. Eu quero deixar bem claro um princípio. O fogo não consome todas as coisas, somente as que são consumíveis. Ao escrever aos Coríntios, Paulo falou a respeito disso. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios 3, 12 a 15. O ouro, a prata e as pedras preciosas não se queimam. Somente a madeira, o feno e a palha. O fogo não queima tudo, mas somente o que tem que ser queimado. Há obras que resistem ao fogo, pois o seu propósito não é destruir tudo o que encontrar, mas tão somente o que é inútil e que não deve permanecer. Há momentos na vida em que passamos por provas de fogo. Mas como no caso dos 3 amigos de Daniel, em que o fogo somente queimou as suas amarras, assim também na nossa vida o fogo se limita a queimar somente as coisas que devem ser consumidas. Quando o tratamento chega ao fim, Deus dá o testemunho de que o fogo não consome tudo, mas apenas o que é necessário. No Antigo Testamento, lemos a história do profeta Elias, que orou e por 2 vezes desceu fogo do céu e consumiu os homens que o perseguiam. A história está em 2 Reis 1, 9 a 15. Já no Novo Testamento, lemos que Tiago e João, filhos de Zebedeu, quiseram imitar Elias, quando Jesus não foi recebido por uma aldeia de samaritanos, e se propuseram a orar para que descesse fogo do céu que os consumisse. Naquela mesma hora, Cristo repreendeu os seus discípulos dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9, 55 e 56. Em outras palavras, a visão de fogo consumidor que eles possuíam a respeito de Deus era a de destruição. Mas o fogo consumidor deve ser visto por outra ótica, pois Deus não quer destruir-nos, mas restaurar-nos. E o fogo só queima o que é consumível. Essa é a revelação da sarça ardente que Moisés viu. Há momentos em que o fogo consumidor já não está mais consumindo, como foi no caso da sarça. Pois Deus só quer ser fogo consumidor na nossa vida até a hora em que já não há mais nada a ser consumido. A revelação da sarça nos mostra exatamente isto. O ponto em que Moisés havia chegado depois de 40 anos no deserto, em que já não havia mais o que ser consumido. Por que na sarça o fogo ardia e não a consumia? Vejamos o texto bíblico em seus detalhes, para dele extrairmos alguns princípios. Ouça o que diz a Bíblia em Êxodo 3, de 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 1 a 6.
Para entendermos bem o que estava acontecendo com Moisés nesse momento da sua visão, precisamos fazer uma pequena retrospectiva da sua vida. Moisés foi colocado por seus pais num cesto nas águas do rio Nilo e foi encontrado pela filha do faraó que o adotou. A sua mãe foi chamada para criá-lo até determinada idade e ainda foi paga para isso. Moisés viveu no palácio do faraó e foi educado em toda a ciência dos egípcios. Havia uma distância muito grande entre a realidade que ele vivia no palácio e a que o seu povo vivia sob o jugo egípcio da escravidão. Isso contribuiu para que seu coração ansiasse pela libertação do seu povo. Aos 40 anos de idade, ele visitou o seu povo e, vendo um egípcio maltratando um hebreu, o matou. Moisés fez isso por uma única razão, que Estevão nos revelou em sua pregação em Atos 7:25, que diz: Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Atos 7:25. Essa é uma declaração importantíssima acerca de Moisés, pois mostra que, mesmo antes de Deus falar ao seu coração sobre a libertação do seu povo, ele já desejava isso. De fato, a Bíblia declara que Deus opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2:13. Ele começa despertando em nós um desejo antes de nos levar a fazer o que ele planejou. Contudo, não é só o querer que vem de Deus. O realizar também deve vir dele. Nessa ocasião, Moisés ainda não entendia isso e assim quis fazer sozinho a obra de Deus. Ele quis ser o libertador na força da carne e do seu próprio braço. Mas Deus não aceita e não abençoa isso, pois devemos depender dele e nos mover nele se quisermos fazer a sua obra. Moisés começou fracassando, pois o homicídio que ele praticou foi descoberto. E o faraó quis matá-lo ao entender as suas intenções. Então ele teve que fugir para a terra de Midian, onde peregrinou por 40 anos. Casou-se e teve seus 2 filhos. Esse homem, com toda a cultura e sabedoria que possuía, passou 40 anos apacentando os rebanhos do seu sogro no deserto. Quando o Senhor se revelou a Moisés, ele já tinha 80 anos de idade. E aparentemente o Senhor já não queria mais usá-lo. Afinal de contas, quando Moisés estava no auge do seu vigor físico, Deus o rejeitara. Mas para que o Senhor o usasse como veio a usá-lo, era necessário que ele trabalhasse na vida de Moisés, que o disciplinasse e o adestrasse. Por que Moisés não pôde libertar o povo quando ele tinha 40 anos de idade? Simplesmente porque ainda não era o tempo determinado por Deus. O Senhor já havia falado ao patriarca Abraão acerca disso, que os hebreus seriam escravizados e afligidos por 400 anos e que retornariam na 4ª geração à terra de Canaã. Pois era necessário que a medida da iniquidade dos cananeus se enchesse antes que Deus os julgasse e entregasse a terra deles aos hebreus. Gênesis 15:13-16. Outro fator era o tempo de Deus na vida de Moisés. Era preciso que ele estivesse espiritualmente preparado e tudo o que ele tinha era o preparo dos egípcios, pois havia sido educado como um príncipe. É aí que entra a revelação da sarça. Depois de 40 anos consumindo os excessos do preparo egípcio de Moisés, Deus revelou-se a ele e mostrou-lhe que já não havia mais nada a consumir. Que ele agora estava pronto para fazer a obra para a qual Deus o havia chamado. É interessante notar que Deus também não acusa Moisés pelo homicídio que ele cometera 40 anos antes, pois a revelação de Deus no fogo da sarça não é de destruição, mas de restauração. O Senhor pediu que ele tirasse as sandálias, para que a sola dos pés estivesse em contato direto com terra santa, para que ele se expusesse à santidade de Deus. Veja que o propósito do Senhor foi restaurá-lo e usá-lo depois de 40 anos consumindo as coisas que deveriam ser consumidas em sua vida. Aí então o Senhor mostrou-lhe que o fogo só consome enquanto há o que consumir. Pois o propósito do fogo não é destruir,
mas aperfeiçoar. Em todos os tratamentos pelos quais passamos, Deus quer o nosso bem. Ele tem planos de bem, não de mal. E Ele quer nos dar o fim que desejamos, com um futuro e uma esperança. Não devemos ter medo do seu tratamento nem do fogo consumidor. Pois se estivermos abertos ao seu tratamento, tudo o que provaremos é o aperfeiçoamento. Não esmagará a cana quebrada. Um texto bíblico que me ajudou a compreender que Deus quer fazer o bem para mim e nunca destruir-me, até mesmo no mais intenso período de tratamento, foi o seguinte: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade, promulgará o direito. Isaías 42:3. Eu nunca havia entendido a expressão não esmagará a cana quebrada até um dia em que fui à lavoura de um amigo. Entramos de caminhonete em sua plantação de trigo para que ele pudesse avaliar o estado do trigo em diferentes pontos. E eu percebi que à medida que avançávamos, deixávamos um trilho, a marca dos pneus que pareciam esmagar as plantinhas indefesas. Inocentemente eu lhe perguntei se ele não estava estragando aquela parte da plantação por onde passávamos. E ele disse que não. Ele parou para mostrar-me que, mesmo com o talo quebrado, aquele trigo se levantaria de novo, num verdadeiro processo de regeneração da natureza. Em seguida ele me mostrou outras áreas onde isso já havia acontecido. Quando a Bíblia fala sobre cana, ela está falando sobre o caule das plantas. Deus está dizendo que, mesmo que elas se quebrem, Ele não as destruirá por causa disso, mas permitirá que elas sejam restauradas e que as suas rachaduras sejam refeitas. É a mesma mensagem do fogo consumidor. Deus não quer destruir-nos quando aplica o seu tratamento em nós, mas aperfeiçoar-nos. Ele sempre quer o nosso bem. Quando estamos quebrados em alguma área da vida, o Senhor não nos esmaga por não sermos perfeitos, mas permite que ocorra uma restauração. A outra frase do versículo que transmite a mesma mensagem que a da primeira é: Ele não apagará a torcida que fumega. É uma alusão ao pavio da lâmpada que já não está mais aceso, que está se apagando. Novamente a Bíblia declara que até mesmo quando não estamos em conformidade com o que Deus planejou para nós, Ele não nos destrói. O Senhor não molha a ponta dos dedos com saliva para apertar o pavio que fumega, como fazemos com uma velhinha de bolo de aniversário. Não, Ele não quer destruir-nos. Ele quer o nosso bem. Como diz o antigo cântico pentecostal: se apagar o pavio que fumega, Jesus assopra e o fogo pega. Aleluia! Jesus jamais apagará o nosso último pavio de esperança. Lucrando nas perdas. Eu sei que muitas coisas que acontecem conosco não aparentam trazer consigo o controle de Deus, ou que nos levarão a algo melhor. Deus, porém, sabe como tratar conosco. As Escrituras Sagradas estão repletas de exemplos de como podemos ser beneficiados em situações de perdas. Isaac começou a ser abençoado por Deus e a prosperar em tudo o que ele fazia. Ele chegou até mesmo a plantar numa época de fome e colheu a 100 por 1. Tudo parecia bem com a bênção do Senhor. E ele decidiu abrir os poços que Abraão, seu pai, havia cavado, mas de repente, a calmaria cessou. E os homens de Gerar começaram a contender com ele por causa daqueles poços. Contudo, isso fez que ele começasse a cavar outros poços e deixasse de andar só na sombra de seu pai, como fazia até então. Gênesis 26, 12 a 33. Isaac, a meu ver, é a figura menos proeminente de todos os patriarcas. Como ele herdou tudo do seu pai, não teve muitas conquistas, como foi o caso de Abraão e também de Jacó. Contudo, esse episódio aparentemente negativo, em dias em que a bênção do Senhor estava com ele, fez que ele iniciasse as suas próprias conquistas. O que parecia ser a ausência da bênção de Deus, tornou-se uma bênção ainda maior. O apóstolo Paulo passou por uma situação de naufrágio. O navio em que ele estava encalhou e começou a ser destruído pela força das ondas.
Isso fez que todos abandonassem o navio e tentassem se salvar, chegando a nado à terra firme, ou segurando-se nos destroços do navio. Ele poderia até mesmo ter questionado Deus, como muitos de nós fazemos, mas não o fez, pois sabia que Deus nos beneficia nas perdas. Assim, a sua segurança foi o ânimo para o coração dos demais. Já em terra, Paulo apanhou lenha para alimentar o fogo, junto ao qual eles se secavam e se aquentavam, mas uma serpente saiu do meio da madeira e picou-lhe a mão. Enquanto todos esperavam que ele morresse, Deus o poupou de forma milagrosa e uma porta se abriu para que ele pregasse o evangelho e ministrasse cura a muitos enfermos da ilha de Malta. Deus pode fazer que lucremos nas perdas. Atos 27:41, Atos 28:10. Quando Paulo e Silas foram açoitados e presos por terem expulsado o espírito de adivinhação de uma moça em Filipos, eles não se entristeceram. Em vez disso, começaram a orar e cantar louvores a Deus. Aí então, um grande terremoto os libertou e permitiu que eles ganhassem um carcereiro e toda a sua família para Cristo. O que aparentemente poderia ser visto como uma derrota ou perda, Deus transformou em benefícios, pois Ele é soberano sobre todas as coisas. Atos 16:16-34. Certa ocasião, ouvi um relato sobre o que aconteceu a um grupo de pescadores que moravam em um mesmo vilarejo. Todos os homens saíram para pescar, e enquanto estavam no mar, sobreveio-lhes uma grande tempestade que os deixou totalmente perdidos, incapazes de retornar. Quando a tempestade se acalmou, já estava anoitecendo e eles não conseguiam localizar-se para poderem voltar. Aflitas, as mulheres e as crianças se dirigiram à praia para esperar por eles. E num descuido gerado pela aflição delas, uma das casas incendiou-se. E por não haver meios de controlar o incêndio, perdeu-se tudo o que havia naquela casa. Não muito tempo depois do incêndio, os pescadores conseguiram retornar e foram recebidos com festa pelos seus familiares. Contudo, um dos pais de família foi recebido com choro. Não entendendo por que seus familiares estavam chorando, ele lhes perguntou o que os entristecia. E a sua esposa contou-lhes sobre o incêndio e como eles haviam perdido a casa e os seus pertences. Aí então o homem disse-lhes: "Mas vocês deveriam alegrar-se. Se não fosse pelo incêndio que iluminou a praia, jamais teríamos conseguido retornar." Tal qual nesse episódio dos pescadores, devemos crer que o Senhor também nos levará a lucrar em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Compreendendo a correção. Até mesmo quando somos corrigidos, é para o nosso próprio bem, como reconheceu o salmista. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmos 119, 67 e 71. O Senhor não quer destruir-nos quando nos corrige. Ele quer o nosso bem. No entanto, até mesmo quando estamos procurando andar com Deus, podemos errar nas nossas motivações. A grande verdade é que somos falhos, imperfeitos e precisamos ser trabalhados por Deus. Isso, porém, será sempre para o nosso bem. A Epístola aos Hebreus também nos ensina a respeito da correção divina. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como a filhos. Pois, que filho que há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Hebreus 12, 5-11. Se somos filhos, então somos corrigidos. E isso é uma demonstração do amor do nosso Pai Celestial. Isso não quer dizer, no entanto, que nos sentiremos confortáveis quando formos corrigidos. A advertência é para não menosprezarmos a correção e também para não desmaiarmos quando formos corrigidos. E por que a Bíblia fala sobre desmaiar? Porque há momentos em que a correção certamente parece ser mais forte do que nós. E ela não traz alegria a princípio, só tristeza. Depois, porém, produzirá em nós frutos de justiça. Portanto, o que devemos ter em mente quando somos corrigidos é que Deus quer o nosso bem. Ele nos disciplina para o nosso aproveitamento. Devemos reconhecer sempre que os planos que Deus tem para nós não são planos de mal, mas de paz, de bem. O desejo do Senhor é dar-nos um futuro e uma esperança, quer entendamos isso, quer não. Há momentos em que achamos que não suportaremos o tratamento divino na nossa vida. Há horas em que achamos que seremos destruídos. No entanto, Deus quer o nosso bem. Nunca permita que o inimigo sugira que o Senhor está contra você. Até mesmo se ele estiver usando seus aguilhões ou estiver abalando a nossa vida. Até mesmo se o fogo estiver consumindo muitas coisas em nós. Ou se Deus, à semelhança da águia, estiver nos lançando ao ar, para que possamos aprender a voar. Não podemos perder de vista que Ele quer o nosso bem. Os seus planos para nós são os melhores. Que todos possamos desfrutá-los em plenitude.